Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre luz e sombra e como aplicar ela no desenho realista. Mas antes de ir para a aula, se inscreva no canal, dê o like e vamos para a aula. Bom, não podemos falar de luz e sombra sem antes entender que temos vários tons e como fazer isso com grafite ou lápis de cor. Então, vou explicar para vocês. Percebe que aqui eu tenho do mais escuro e vou passando para o meio tom até chegar no mais claro e o branco total. Aqui é a mesma coisa. O mais escuro vai clareando até o mais claro. Isso aqui é feito com um lápis só, para a gente poder definir a luz e a sombra. No caso, a sombra mais escura, você aperta mais o lápis, consegue um tom mais escuro, com mais pressão no lápis, mais escuro, menos pressão no lápis, mais claro ou menos escuro, né? Mais claro. Vai moderando a pressão que você aplica sobre o seu trabalho e ele vai te dando um tom mais claro, mais escuro, para você poder fazer esse degradê e a transição da sombra da mais clara, da mais escura para mais clara. Então a gente precisa entender essa tabelinha de tons, do mais escuro para o mais claro, para poder fazer uma sombra perfeita, uma sombra bem desenhadinha, bem feita. Isso é um exercício básico. Você vai fazer um retângulo na sua folha, ou pegar uma sua folha, dividir ele em quatro. Aqui você vai fazer o mais escuro, vai começar do mais escuro, passar por o meio tom e o mais claro. Vai fazendo esse exercício para você aprender a pressão que você vai exercer no papel em cada tom que a gente precisar na hora de fazer uma sombra, um sombreado, fazer um desenho mais realista que não seja marcado, né, que nem esses traços assim. O desenho realista não tem esses traços. O que define o desenho realista, como eu já falei, é a luz e a sombra, aquela passagem que a gente faz entre a luz e a sombra, né? Na sombra vem escura e ela vai ficando mais clara e vice-versa, aí bate a luz e vai ficando mais claro até chegar na parte escura total, onde não tem luz, ausência de luz total. Então aí isso é um exercício que a gente costuma fazer para aprender os tons. Esse lápis aqui é um lápis 2B que eu peguei para fazer esse exercício aqui. Mas você pode fazer com 4B, com 1B. Cada lápis que você fizer, a diferença que vai dar é entre os tons. Vai ser sempre do mais escuro para o mais claro. E o meio tom. Exercíciozinho. Aí você faz um exercíciozinho do mais escuro para o mais claro, porque na verdade a nossa mão, você vai se acostumando em exercitar e você vai saber já, o seu cérebro já vai saber que no mais escuro quanta pressão que você vai pôr, no meio tom você vai aliviar um pouco a sua pressão e no mais claro você não vai pôr quase pressão nenhuma. E no desenho nada mais é do que você exercitar e sua mente vai ficar
já acostumada a fazer isso automaticamente. Daí, a hora que você estiver fazendo um desenho, um rosto, uma perna, uma mão, um braço, e que precisar desses tons, essa conversa entre os tons, tá vendo que aqui foi o exercício mais básico. Você ainda consegue ver a passagem dos tons, né? Mais escuro, o meio tom, ele foi clareando até chegar aqui no branco absoluto. Aqui já é um exercício um pouquinho mais complicado, que você vai fazer o degradê sem ter a quebra dos tons, sem ter essa quebra que você tá vendo aqui, ó. Dá para enxergar, é nítido, né? Essa quebra do tom. Do mais escuro para o mais claro aqui é difícil você fazer, é difícil, não é fácil não, mas não é impossível. E não custa exercitar, fazer o exercício e testar, tentar. Você vai tentar passar desse para esse sem deixar essa marca, tem que fazer com que esse meio aqui, essa quebra de tom, seja quase que você não perceba que tem essa quebra de tom. Tentar diluir ela o máximo possível. Aí você vai fazendo esse exercício até você achar que já tá bom, que tá entendendo bem da passagem de tons, para poder trabalhar com a luz e com a sombra no seu desenho realista, que é muito importante. Um desenho realista feito com uma luz e sombra bem aplicada, claro que você vai usar algumas ferramentas para te ajudar, que vai te auxiliar, como de repente depois, com o tempo que você já aprender essa questão, você já vai poder, aí você vai usar um esfuminho, vai usar um pincel, um algodão, um papel higiênico, para poder esfumar e dar esse efeito degradê mais suave, né? Aí isso eu vou explicar em outras aulas, o uso do esfuminho, onde usar o esfuminho, onde usar o papel higiênico, a hora de usar o pincel. Uma próxima aula eu vou explicar isso. Mas por enquanto é para entender só que a gente precisa sair do mais escuro para o mais claro. E trabalhar isso na sombra, aplicando isso numa sombra. Entendeu? Onde a luz seria o branco, o reflexo da luz seria o branco, e a sua sombra vai dissipando até ela ficar mais escura. Né? Ela vai aumentando até ficar mais escura, e quando ela refletir no objeto, ela devolver o reflexo e fazer a transição de volta do mais escuro para o mais claro, e ela trabalhar essa linha de tons. Isso é muito importante para poder partir para um desenho realista. Ok, gente? Aí agora a gente vai falar sobre a luz e sombra propriamente dito, tá bom? Então, conseguimos fazer um bom degradê e entender sobre a luz e a sombra, né? Então aqui é um exemplozinho fácil, simples para ser explicado. Imagina que esse lápis ele está recebendo uma luz de cima para baixo. Então aqui em cima seria o nosso branco total. Aqui a parte seria mais escura, uma parte meio tom, e a luz a sombra que ele reflete no papel seria aquele tom mais escuro que você consegue fazer. No exercício anterior a gente explicou, né? Então imagina isso. Agora vamos partir para esse exemplo aqui. Imagina que essa esfera ela está sobre um plano, uma mesa, um chão, um plano. Ela não está flutuando, né? Então ela está sobre um plano. E a luz dela está incidindo de baixo, daqui de cima para baixo nessa direção. Então os feixes de luz eles vão bater nela e refletir. Alguns vão passar. Esses que passarem, eles vão bater nesse plano, dependendo do quanto ele é refletido,
ele vai refletir essa luz que bater de volta na sua esfera, que vai ter o mesmo processo de sombra. A luz bateu aqui, a sombra começa clara e ela vai escurecendo até onde a luz não alcança mais. Aí ela reflete no plano, ela vai bater na esfera, ela vai clareando até onde ela não alcança mais. Então a gente faz aquele meio tom. Essa parte chama-se meio tom, né? Que é a parte de que a luz não, ela ainda tem um pouquinho de luz, mas não totalmente, e tem um pouco de sombra, não totalmente também. Então ela conversa entre a sombra total e o meio tom. Por isso é importante saber fazer um bom degradê para fazer aquela passagem, para que os tons se conversem entre si. Não fique aquela coisa quebrada, aquele degrau entre um tom e outro. Aí vai acontecer outra coisa. Essa mesma esfera, ela vai projetar uma sombra sobre o seu plano, onde ela estiver. E essa sombra a gente chama de sombra projetada. Ela é totalmente escura e ela vai clareando conforme se distancia do seu objeto. Então imagina que ela está batendo a luz aqui, né? E ela projetou a sombra. Essa sombra, quanto mais perto do objeto, ela é escura totalmente, como se ela estivesse encobrindo que não passar a luz não transpassar o objeto. E conforme a luz vai batendo fora do objeto, no seu plano, essa sombra ela vai clareando. Então é por isso essa transição do mais escuro para o mais claro na sombra projetada também. Então a gente saber trabalhar entre a luz e a sombra para poder aplicar isso num desenho, no rosto, na hora de fazer um nariz, uma boca, uma orelha, saber trabalhar isso, porque nosso rosto ele não é plano, né? Ele não é uma superfície plana, ele tem várias cavidades. Cavidade do olho, o nariz que é mais saltado, a boca um pouquinho menos saltada, e isso interfere na sua luz e na sua sombra. Uma coisa vai projetar sombra em outra coisa. Então a gente precisa entender essa passagem da luz para a sombra, tá? Vamos para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui fica bem claro a passagem dos tons, onde tem o brilho que a luz bate diretamente, né? No caso aqui ela está representada por um branco absoluto, total. O papel aqui não está preenchido com nenhum tom de grafite nem nada, é branco, seria o reflexo da luz. No começo da sua sombra, aquele tom mais clarinho, o meio tom, onde já tem uma existência de luz menor. O segundo tom, no caso seria o segundo tom, o branco, primeiro tom, o segundo tom, uma sombra mais escura, onde a luz não chega. Então essa parte é mais escura, concorda? Ela vai clareando, vai fazer essa transição. Essa transição eu deixei assim de propósito, propositalmente. Pode ver nesse exemplo aqui que é a mesma coisa, que eu fiz um degradê mais suave. Aqui foi para vocês poderem entender a passagem dos tons. Aqui onde não bate quase luz é muito mais escuro. Porém, essa borda aqui ela deveria ficar mais clarinha. Mas para poder dar o exemplo, eu deixei ela mais escura. Por quê? É aquela história da luz refletida. A luz bate sobre o plano e reflete no objeto. Então, essa luz refletida aqui, ela faz o mesmo processo, de volta para cá. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Essa parte mais escura aqui, mais próxima ao objeto, é a sombra projetada. A luz está batendo aqui, está projetando a sombra para cá. Ela vem mais escura próximo ao objeto e conforme vai se distanciando vai ficando mais clara, até a hora que ela desaparece, que não há mais sombra, porque aí a luz já não alcança mais o objeto, né? A forma, o tamanho do objeto, dependendo do seu objeto, ele já vai ter um limite até onde a sombra vai. Então, por isso que a gente chama de sombra projetada, que o objeto projeta a sombra sobre o seu plano, sobre a sua mesa, o chão, o caderno, o papel, o que
onde o seu objeto estiver. No caso aqui eu coloquei uma esfera para dar um exemplo, né? A esfera é o exemplo mais fácil de a gente conseguir entender. Então aí eu fiz esse menor aqui para vocês entenderem a passagem dos tons. Viu que aqui eu fiz um degradê bem grosseiro, bem grotesco, para vocês entenderem, do mais claro para o mais escuro, do mais escuro para o mais claro, né? E você trabalhando bem aquele exercício de degradê, você vai conseguir fazer um degradê suave que você não vai quase perceber a passagem dos tons. Você vai perceber que aqui está mais escuro e foi escurecendo até chegar no seu branco, ou aqui está tudo branco e foi escurecendo até chegar no seu tom máximo. É a parte da sombra. Então essa parte de luz e sombra tem que ficar bem clara para vocês nessa questão, certo, gente? Espero que todo mundo esteja entendendo. Vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, dar um like, comentar se tiver alguma dúvida, me segue no Instagram, pode me mandar mensagem pelo direct, que se possível eu respondo, com certeza vou responder na medida do possível. E é isso aí, a luz e a sombra, estando entendido, a gente consegue chegar bem longe. Aqui, nesse caso, seu ponto de luz está de cima para baixo e o seu objeto não é mais uma esfera, é um quadrado. Então a gente tem que entender que assim, aonde bate a luz, ele tem o reflexo total da luz. Então aqui não tem sombra. A luz vai passar pelo objeto, o feixe de luz vai ser maior que o objeto, então ele vai passar e vai bater no seu plano. No caso lá, né? Aqui eu não coloquei nenhum plano, mas vamos pôr um plano aqui. Vai bater no plano e vai refletir a luz de volta. Então aqui chama-se luz refletida. Aqui é a mesma coisa. Imagina que aqui teria um reflexo da sua luz. Essa sombra é a sombra projetada. O seu objeto produz a própria sombra dele no seu plano. É a mesma história da esfera. Então, como o reflexo não consegue atingir totalmente a luz que está sendo projetada, então ele vai ficar mais claro na parte próxima do reflexo e mais escuro conforme vai se distanciando do reflexo. A mesma coisa aqui. Aqui a sombra estaria projetada assim aqui e o reflexo estaria projetando aqui. Ele vai ficando mais escuro, onde ele não consegue mais incidir sobre o seu objeto. Então você tem que entender que a mudança de objeto, superfície, formas, também a sombra também vai se portar diferente em cada objeto. A sombra desse lápis não é igual a desse apontador, embora eles sejam quase que o mesmo formato, quadrado, isso aqui, eles não vão ser, a sombra não vai ser igual. A incidência de luz em um objeto, dependendo do seu material, o quanto ele reflete a luz, vai ser diferente desse aqui. Então, cada objeto tem a sua luz e a sua sombra. No caso do luz, não a sua luz, mas eu digo a sua sombra, que ele se porta diferente como a luz é projetada nele. Entendeu? Então, por isso o exemplo desse quadrado, desse cubo, que é para entender que ele é diferente da esfera. A sombra se porta diferente do caso da esfera. Agora chegamos num ponto interessante. Como aplicar a luz e a sombra no desenho realista, num rosto, de um humano, de um anime, de um personagem, de um animal, do que você for fazer. Como aplicar essa luz e essa sombra. Então vamos lá. Antes, se inscreva no canal, deixa o like e vamos conversando. Gente, esse caso, a luz ela tá vindo mais ou menos daqui de cima e de frente com esse rosto. Então é o que torna esse lado do rosto mais escuro do que esse lado. A luz vai estar incidindo aqui, 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 aqui,
que são as partes onde a luz bate. O que acontece? O nosso rosto ele não é plano, como eu falei, né? A cavidade do olho. Então, o nariz, na hora que a luz bate nele, ele vai projetar a sombra dele do lado do rosto, desse lado do rosto. Então, ele vai sempre ter uma sombra aqui. Essa luz que bate de cima, ela tá, como o olho é a parte mais profunda, então ela vai bater aqui e aqui. A própria parte da sobrancelha aqui, dessa parte da testa, ela vai criar essa sombra projetada, a ausência de luz aqui, a incidência, né, que aqui não vai ter luz. Então, por isso fica uma sombra aqui. Essa sombra mais escura da têmpora, porque a luz não vai bater direto nela, ela vai ficar mais escura mesmo, só se a luz viesse desse lado, aí ela bateria, estaria mais claro, como tá aqui, né? Então, a luz batendo daqui, esse lado automaticamente vai ficar mais escuro do que esse lado. E as formas do rosto, né? A parte da bochecha, a maçã do rosto, que ela sobressai um pouco, então ela vai ter menos incidência de luz, de sombra e mais luz. Como esse lado aqui, o nariz está projetando a luz, então essa maçã do rosto ela vai aparecer menos do que o lado de lá. A boca, a mesma coisa. A parte daqui, a luz está batendo aqui. Então esse lábio ele está escuro. A própria parte superior do lábio está projetando uma sombra nele mesmo. E na parte inferior dele, no lábio inferior. E a mesma coisa no lábio inferior. Esse ponto de luz seria um reflexo do seu plano, né? Porque a gente não iria fazer uma sombra total aqui, fica tudo escuro, tudo preto. Tem alguns pontos de luz. Essa parte do nariz é a sombra projetada do nariz na parte superior ao lábio aqui, essa parte entre o nariz e o lábio. Então é uma sombra projetada. Geralmente a maioria dos desenhos que eu faço, que eu já vi por aí, todos eles o nariz vai estar sempre projetando uma sombra aqui nessa área, nessa região e nessa região aqui, pelo nariz se sobressair mais do rosto do que os outros pontos, né? Então por isso que tem sempre uma sombra. Essa parte aqui do nariz ela se destaca mais, então ela fica mais iluminada. Então vamos dar um exemplo aqui. A luz bate aqui de cima, sim. Então essa parte do rosto ela vai ser sombreada, mais escura. Aí vai ter aquele trabalho do seu degradê, que vai sair do mais escuro e vai transitando até o mais claro, onde vai ter a incidência da luz, até onde começa a projeção da sombra do nariz, que também vai ser do mais escuro para o mais claro e fazendo aquele degradê, né? Aqui no queixo a mesma coisa, a sombra está sendo projetada aqui, batendo a luz daqui, né? Desse lado a luz está batendo de assim, então aqui ele vai ficando escuro e vai clareando até a hora que a parte superior aqui começa a receber mais luz. Isso aqui é uma sombra projetada, que provavelmente você deve imaginar que ela vai, como vamos dizer assim, vai bater a luz natural, a luz do sol, não digo um holofote, uma luminária, mas a luz do sol, a luz natural vai bater aqui, e o que tiver do lado aqui da pessoa, do rosto, ele vai refletir essa sombra, vai projetar uma sombra aqui. Então, por isso uma sombra desse lado do rosto. Isso a gente está falando de luz natural, tá, gente? A gente não está falando de luz artificial, luz forçada. Uma iluminação que aí já muda totalmente o conceito, porque aí você vai projetar a luz e você vai ter a sombra em determinado local que você quer ou não. E seria, vamos supor que eu projetasse uma luz aqui diretamente, um holofote ligado nessa região do rosto aqui, ó. Então, automaticamente, essa parte do rosto ela estaria toda escura, toda na sombra. Claro que aí o nariz aqui, ele seria, por ele se sobressair do rosto, ele seria iluminado, a ponta do nariz iluminado, mas ele projetaria sombra em toda a parte daqui do rosto. Essa parte do rosto
não teria tanta luz, e aqui seria um escuro absoluto. Só teria luz aqui se tivéssemos um objeto que refletisse a luz que passa para cá e ele reflete a luz de volta no rosto. Se tivermos o objeto, se não tiver objeto, automaticamente isso aqui seria tudo escuro, toda parte trabalhada do escuro para o mais claro até chegar na luz, né? Então, assim, tem variações de luz e sombra também na incidência e no tipo de luz que você está pensando em aplicar. Se é a luz natural, como aqui e aqui, então vamos imaginar que essa luz natural ela vai estar iluminando tudo que tiver ao redor dele, e automaticamente tudo que está ao redor vai ter aquela sombra projetada de volta, vai ter o reflexo e a sombra projetada de volta. Então, é por isso que a gente tem a sombra em determinados locais. Entendeu? Basicamente, para o desenho realista é isso aqui: você saber trabalhar o degradê do escuro aqui para o claro, para você poder dar aquele tom de luz e sombra, né? Que a sombra sai escura e vai para a luz e vai ficando clarinha. Então, basicamente essa é o conceito.